Questão de ordem, Vossa Excelência, vou verificar e respondo daqui a pouco. Deputado Raul Jugman. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, o primeiro assunto que me traz essa tribuna diz respeito às liminares que foram exaradas pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à resposta da mesa diretora dessa casa quanto à questão de ordem arguída pelas oposições e que aqui foi lida pelo líder Mendonça Filho. A primeira observação que nós temos que fazer é que na resposta da mesa à questão de ordem sobre os procedimentos do impeachment, ela considerou do início até o fim a Lei 1079 de 1950, que regula todo o ritmo ou todo o rito do impeachment. Entretanto, é importante lembrar que na resposta à questão de ordem colocada pelas oposições ao rito do impeachment, a mesa diretora da Câmara dos Deputados atentou para o fato de que parte da Lei 1079 de 1950 ela não foi recepcionada pela Constituição de 1988. O que quer dizer, basicamente, o seguinte, que não sendo recepcionada a lei na sua totalidade, de 1950 a 1079, a mesa diretora desta casa se apoiou por analogia nos artigos do regimento interno da Câmara de Deputados para elencar exatamente qual o procedimento e o rito que deveria ser observado no processo de impeachment. O que é que isso quer dizer? Basicamente, que não houve nenhuma falha, que não houve nenhum desvio, que não houve nenhum desrespeito. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, eu disponho de um tempo de 8 minutos e aqui me resta 46 segundos. Eram 3, ele tem mais 5. Pode completar o tempo do deputado Raul Jugman, mas complete o tempo, gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Então, como nós dizíamos, não houve na resposta da mesa qualquer desrespeito ao rito da lei, conforme inversamente foi dito pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, o recurso ao regimento interno só se dá naqueles trechos ou artigos da lei que não foram recepcionados pelo Constituinte de 1988. O que quer dizer, em resumo, senhoras e senhores presidentes, que a decisão do Supremo cabe sim recurso, cabe sim um mandato de segurança, porque eu tenho a mais absoluta clareza que a questão de ordem responde a contento ao que aqui foi arguído pelas oposições e não houve qualquer desrespeito ao rito e aos procedimentos devidamente legais, e isso eu tenho certeza vai ser reposto pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo assunto, senhor presidente, diz respeito ao reiterado e deslavado desrespeito que o governo Dilma faz a esta casa através da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Tribunal de Contas da União e também, pasmem os senhores, à própria Lei do Orçamento Anual de 2014. Porque, como foi referido pela Procurador-Geral do Ministério, aliás, do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo, o governo continua praticando irresponsavelmente e cinicamente as pedaladas que já o levaram a ter as suas contas rejeitadas por 8-0. Vejam bem os senhores, o governo, ele aditou através de um decreto que não foi objeto do crivo desta casa, em franco desrespeito ao artigo 167, inciso 5º, o governo editou 6 decretos
fazendo suplementação orçamentária ao arrepio do que determina a Constituição e sem passar por esta casa. Nesses decretos, o governo, ele provisionou mais 95.900.000 e cancelou 93.400.000, daí resultando em uma suplementação real de 2,5 bilhões. Ora, isso significa afetar a meta que o próprio governo assumiu no orçamento da União, no seu artigo 4º. Significa também um desrespeito a essa casa, porque está aqui tramitando um pedido do governo, um projeto que visa exatamente a reduzir o superávit de 86,7 bilhões para algo ao redor de 8 bilhões, aliás, de 66 bilhões para 8,7 bilhões. Então, enquanto transcorria o trâmite nesta casa da mudança do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo alterava a meta do superávit, dando uma suplementação que não passou por esta casa de 2,5 bilhões. Além disso, o governo continua a dever 11 bilhões ao BNDES, desde 2011 que não paga, deve 2,2 bilhões à Caixa Econômica Federal, que também não vem pagando, deve o FIES, deve todos os custos referentes à Minha Casa Minha Vida. Portanto, o governo continua, senhor presidente, senhoras e senhores, no mais absoluto desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 8º, no seu artigo 36, desobedece à sua própria lei orçamentária anual, desrespeita a Constituição no seu artigo 167, para continuar fazendo operações de crédito em 2015. E isso representa, sem sombra de dúvida, crime de responsabilidade. Por isso, dessa tribuna, responsabilizo a Presidente da República por desrespeitar a Constituição, por desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, por desrespeitar essa casa e a própria lei que estabelece limites para o superávit primário do país. É isto que eu quero comunicar e por isso mesmo é que cabe novamente um aditamento do pedido de impeachment da presidente, para que essas questões sejam esclarecidas e que venha essa casa a decidir sobre a responsabilidade da presidente e do seu governo.